UOL, pra ver o que as estrelas, as celebridades estão falando e tal. E vira e mexe tem uma notícia de jogador de futebol por ali, né? Do mundo das fofocas. Kyle Walker tá no meio das fofocas. Antes da gente falar do Rashford, que é uma outra história, qual Uhum. é essa nova aí do Kyle Walker? Eu não tinha visto. Pois é, cara, assim, é uma história que vem ganhando capítulos após capítulos, mas que começa lá atrás, em 2020, tá? Quando uma modelo inglesa é, veio à mídia, essa mídia paparazzi aí, para dizer que ela estava grávida de um filho do Kyle Walker. O Kyle Walker, casado há anos, acho que agora ex-mulher, eles se conheceram e casaram quando o Walker ele tinha 17 anos. Então, assim, é uma relação já de mais de uma década e tal. Ele está com 33. E, enfim, na época não teve tanto burburinho. O Walker, ele é um cara que volta e meia, ele está envolvido em algum caso que ocupa essas páginas. É, ele deu festa durante a pandemia, quando não podia, quando tinha distanciamento. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança abaixando as calças no meio de um bar. Pois é, pois é. Ô, Ele louco. volta e meia, ele frequenta essas páginas, entendeu? Não da maneira mais, talvez, interessante para quem cuida da carreira dele. É, e aí, cara, recentemente, a ex-mulher dele, depois desse divórcio, que também é recente, ela veio às redes sociais e tal para descascar e falar que, enfim, o Walker não presta, etc e tal. Até aí, cara, né, não entra muito na nossa vida aqui e tal. Só que tem um fato primeiro. O Manchester City, enquanto a democracia interna, cada temporada os jogadores se reúnem para fazerem a votação de quais serão os capitães na ordem daquela temporada. Hum. E o Walker foi o votado dessa, depois da saída do Gundogan, que era o da temporada passada. O Walker foi escolhido o primeiro capitão do Manchester City nessa temporada. E aqui na Inglaterra, você sabe disso muito bem, André, mas talvez o pessoal que esteja com a gente não saiba, ser capitão é algo muito sério. Aqui as pessoas olham para o capitão como quase que. é, Claro que o jogador de futebol, como figura pública, ele tem uma responsabilidade por quem ele influencia, pela imagem que ele passa, mas como capitão aqui, essa cobrança é ainda maior. E logo na temporada em que o Walker é colocado como capitão 01 do City, que é atual tricampeão seguido da Premier League, campeão da Tríplice Coroa e tudo mais, vem notícia após notícia e ele decidiu de ontem para hoje dar uma entrevista para o The Sun, que é o tabloide mais lido de toda a Inglaterra e que tem diversos capítulos muito negativos na própria história, inclusive com a relação com o futebol, com o Liverpool, com o Hillsborough especialmente. Mas, enfim, ele deu uma entrevista em que ele admite que teve um filho fora do casamento, sim, e que agora ele se arrepende. E aí ele revela, por isso que esbarra no nosso mundo também, que ele agora, no começo da semana, no começo do mês, desculpa, de janeiro, quando a janela abriu, ele quase topou uma proposta. Não, desculpa, na janela do verão, tá? No começo da temporada. Ele quase topou uma proposta do Bayern de Munique porque ele queria escapar da repercussão do filho fora do casamento, do divórcio que estava vindo. Ele queria escapar da mídia inglesa, mídia essa para a qual ele deu essa entrevista de ontem para hoje. Caraca. A gente tá vendo aqui o título ali, ó. Kyle Walker, Manchester City e. Bom, jogador, né? Estrela do Manchester City da Inglaterra, pede desculpas à esposa depois de fazer um filho, um segundo filho, com modelo. Ok, 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 ok. Eu aumento, mas não invento. Ô, Fredinho, e o Rashford, hein, cara? É, Aí o clube emite uma nota falando que devido a illness, a doença, né, alguma coisa de saúde, enfim, ele não joga, mas ele foi flagrado no na balada. O que aconteceu, Pois Fred? é, pois é. O Rashford, na sexta-feira, o United jogou ontem, né? Fora de casa contra o Newport County pela Copa da Inglaterra. E na sexta-feira, no penúltimo treino ali, o Manchester United teve que publicar uma nota e explicar que o Rashford ele não treinou porque estava doente.
E aí começaram a surgir imagens nas redes sociais e tal dele nessa boate. O United vai e fala para a imprensa que cobre, para os setoristas, e fala: essas fotos elas estão ok porque foram na quarta para quinta, quando os jogadores estavam de folga. Só que, na verdade, de acordo com diversos veículos daqui, essas fotos e vídeos de uma boate em Belfast, na Irlanda do Norte, foram de quinta para sexta, na madrugada. Então, quando ele fica até altas horas na boate, de quinta para sexta, e na sexta ele não treina porque estava doente, começam as questões sobre o que é doença, o que é ressaca, o que é a liberdade do jogador de curtir a própria vida, o que é, a linha que divide essa liberdade com a falta de profissionalismo e tudo mais. E aí o Rashford, ele não viaja com o time para Newport, para o jogo de domingo, também de acordo com o clube por conta dessa doença. Só que aí, antes do jogo, o Ten Hag é perguntado sobre essa questão e o Ten Hag vai e fala: é uma questão interna e eu vou lidar com ela. Se fosse uma gripe, não seria questão interna, né, André? Não seria uma questão interna, não seria uma questão interna. Interessante, né, cara? Esse dilema, ele vira e mexe, né? A gente é obrigado a falar sobre isso e tal. É evidente que um jogador, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, teoricamente, no seu momento de folga. Eu acho que atleta de alto rendimento, deveria se cuidar melhor. Mas tem gente que, não, tá certo, pode fazer o que quiser. Aí você começa a ver quem são os melhores, os tops, quem é que tem resultado diferenciado, você começa a ver. Não é por um acaso, né? Não é por um acaso que os caras são diferenciados, né? Não é por um acaso. Enfim,